Olá pessoal, continuando no nosso canal de Strava Física, pedindo a sua ajuda, o seu like, que você compartilhe, que você fale sobre o nosso canal para a gente continuar resolvendo essas questões de concurso aí, para você ir quebrando todas as bancas de concurso, estudando com todas as questões que já foram realizadas por aí. Então a gente continua na nossa resolução da prova DEFUN de 2017-2018. A gente chegou na questão número 30 da prova branca. É uma questão que fala sobre mola ideal. Ela fala sobre um sistema massa-mola. O que seria um sistema massa-mola? Vocês lembram do que é um sistema massa-mola? Vamos lá, eu vou fazer aqui em cima para vocês darem uma visualização. Quando eu tenho uma parede e nessa parede eu prendo uma mola e nessa mola eu prendo um objeto, uma massa M, eu tenho um sistema massa-mola ideal, onde eu tenho uma constante elástica da mola e eu tenho a massa do objeto, que se ele estiver aqui na posição de equilíbrio zero, se eu comprimir ou se eu esticar a mola, eu vou chegar numa amplitude menos A comprimindo ou A se eu estiver esticando a mola. E quando eu fizer esse procedimento de esticar ou de empurrar a mola, eu vou ter uma diferença de potencial elástico. A gente vai ter uma diferença de potencial elástico. E aí vai promover um movimento, geralmente um movimento com uma frequência e uma amplitude modulada corretamente. E o que a gente precisa saber para resolver essas questões? Falando em revisão, a gente vai ter algumas coisas que você tem que pensar. Você vai ter que lembrar que ômega é igual a 2π sobre t, que a equação do movimento circular é a velocidade. A gente tem que lembrar também que ômega é igual a 2πf, ou seja, sabendo que F é igual a 1 sobre T, é só fazer a equivalência que sai aqui, ó, ômega igual a 2πf, que é a frequência do nosso movimento. Frequência do movimento. E esse T representa o período, certo? Que seria o tempo dessa oscilação entre um lado e o outro da oscilação, certo? Quando a gente fala de massa ideal, a gente tem uma outra fórmula também. A gente tem ômega, que é frequência angular ou velocidade angular, é igual a raiz quadrada da constante K, que é a constante elástica da mola, vezes a massa do objeto que estiver preso lá na mola do sistema massa-mola, certo? De acordo com o sistema massa-mola, nós podemos resolver assim. E a gente pode fazer também em relação ao período. Em relação ao período seria 2π raiz de mk. E inverteu aqui, por que inverteu aqui? Porque aqui, ó, a equação é o inverso. A gente abrindo a equação certinha, fazendo as substituições,
a gente chegaria nesse valor aqui invertido. A gente vai ter que lembrar muito bem dessas equações, porque a questão estaria falando sobre isso. E a gente vai ter que verificar as leis de Newton para poder saber o equilíbrio aí do sistema, né, da nova condição do sistema pequeno equivalente. Então, o que mais que a gente tem aqui sobre molas ideais? 2π de m sobre k. E a gente teria o pêndulo simples, que teria uma coisa que seria T é igual a 2π E sobre G, que seria na gravidade, porque a gente vai estar com um sistema no teto. Certo? Esta aqui seria o pêndulo simples, né? O comprimento da linha, né? O comprimento da mola, no caso. E essa amplitude de ângulo. Correto? Tá. Vamos embora apagar este quadro aqui pra gente começar a resolver a questão. Apaga toda a tinta e vamos lá ver o que tem na questão. A questão tem o seguinte: em uma mola ideal pendurada no teto, foi colocado um corpo de massa igual a 10 kg. Vamos lá. Uma massa pendurada no teto. Vamos fazer o teto aqui. Essa questão, ela foi anulada, mas ela dá para resolver. Então vamos pensar assim. Uma mola pendurada no teto, foi colocado um corpo com uma massa de 10 kg, que causou uma deformação na massa de 50 centímetros. Vamos lá. Eu tenho um corpo com massa igual a 10 kg, que causou uma deformação na mola. Ou seja, ela saiu do equilíbrio para poder se esticar, igual a 50 centímetros. A deformação na mola igual a 50 centímetros. Posteriormente, a massa de 1,0 kg foi substituída por uma massa de 12,5 kg. O que aconteceu aqui? Aqui, ó, houve um erro de digitação nesse valor. Se eu estou falando aqui, ó, que a massa era de 1 kg, de 10 quilos, eu estou falando que essa massa de 10 quilos foi substituída por uma massa, no corpo 2, de 12,5 quilos. Nessa nova questão, nessa nova condição,
o sistema foi posto para oscilar, admitindo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o período da oscilação do movimento. Eu acredito que o principal motivo da anulação dessa questão foi justamente isso, esse 0,1, que está 0,1 kg substituído. E não foi a massa inteira de 10 kg que foi substituída, né? A gente verifica que se não tivesse isso, se só tivesse que a massa foi substituída por uma massa de 12,5 kg, a gente conseguiria resolver sem problema nenhum e essa questão não teria sido anulada, né? É só uma questão de visualização da questão mesmo. Mas como quando se tem muita reclamação sobre uma questão e realmente houve um erro de digitação, ela foi anulada essa questão. Então, vamos lá. Eu tenho um corpo de massa 1 que ela teve uma deformação de 50 centímetros. Depois, eu troquei essa massa no teto por um M2 de 12,5 kg. Vamos lá. Se a mola não tivesse se eu não tivesse colocado essa mola, esse peso de 10 quilos, a força aqui, ó, não teria deformado a mola. Deixa eu desenhar uma molinha aqui, ó, sem estar deformada. Como eu coloquei um peso de massa igual a 10 kg, eu vou ter uma força peso fazendo uma deformação na mola. E depois eu vou ter essa força peso aumentada. Primeira situação e na segunda situação, certo? Na primeira situação, o corpo de 10 kg deformou em 50 centímetros. Com 12,5 gramas, essa mola foi posta para oscilar, ou seja, para subir e descer. E aí ele está pedindo o período de oscilação do movimento. Vamos lá, o que ele diz mais? Colocando o corpo de 12,5 kg, o sistema foi posto para oscilar. Ele não fala que isso foi que quando ele parou, quando ele estava nessa bolinha aqui, ela estava oscilando. Ele só me fala que quando eu coloco de 12,5 gramas, ele começa a oscilar, certo? Então ele quer o período de oscilação do movimento. O que ele fala? Quando o sistema é posto para oscilar, a gente tem que período de oscilação na segunda situação seria igual ao quê? Eu teria a relação aqui entre o peso e a mola da força elástica da mola, certo? Quando eu estou falando aqui, ó, que eu não estou oscilando, eu estou querendo dizer que a força elástica da mola
está equivalente à força-peso do sistema, certo? Eu tenho a força elástica da constante da mola e ela tem que ser igual à força-peso, porque ele está em equilíbrio. E oscilando eu tenho a proporção da oscilação, eu tenho o período de oscilação da variação de amplitude dessa mola aqui. Então vamos lá. A minha primeira força elástica seria igual ao quê? Força elástica igual a peso. Peso é igual a massa vezes gravidade, não é isso? Então essa força elástica 1 aqui seria igual a 100, né? Peso newtons. Se eu estou falando que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e peso é igual a massa vezes gravidade, minha força elástica do primeiro sistema é igual a 100 newtons. E para determinar o período de oscilação seguinte, a gente teria assim. Cadê? Vou cortar esse pedaço. Meu Deus. Vamos lá. Qual é o período do sistema? Lembra quando a gente começou na revisão aqui? A equação do período seria o quê? 2π raiz de m sobre k, que é a constante da mola. Não é isso? No sistema massa-mola? Então, é só a gente jogar o que a gente deveria? Sim, mas nem sempre dá para encaixar tudo certinho. Vamos lá. Vamos lá. O meu período de oscilação do movimento 2π massa K. Então eu acredito que a gente vai ter que substituir aqui. 2π raiz. Eu tô no MHS, não é isso? Então a massa aqui, ó, do meu sistema do período é 12,5 dividido por K, que é a constante da mola, que eu ainda não tenho. Então eu vou ter que precisar saber qual é esse K. Vou ter que procurar quem é este K. Quem é a constante da mola? Quem é o K da questão? Lembra que a gente estava falando no início como a gente resolvia K? Como é que a gente faz K? A gente resolve K dessa forma aqui. Eu tive que
Com 10 quilos, a mola deformou 50 centímetros. Não é isso? E quando ela me dá esse valor aqui, eu consigo descobrir qual o valor de K. Como? A gente pega essa situação aqui, ó, do corpo de 10 quilos, em equilíbrio, a gente tem a força igual, correto? No equilíbrio, a força elástica é igual ao peso do corpo, certo? Se as forças estão se anulando, a gente vai ter que a força elástica é K vezes X, que é vezes a deformação, vai ser igual ao peso do corpo, que é a massa vezes a gravidade, que seria 100. Eu tenho esse X aqui, que é essa deformação aqui da mola. Então, este aqui vai dividir. K é igual a 100 dividido. Ah, eu tô com 50 em centímetros. Mas aqui, ó, gravidade é metros por segundo. E no SI, Sistema Internacional de Medidas, eu preciso que eu passe de centímetros para metro. Se 1 centímetro é 1 metro, 100 centímetros é 1 metro, quantos 50 centímetros seria? Ah, é só dividir o milímetro, ou centímetro, ou o valor que eu tenho, neste caso por 100. Então, se eu dividir 50 centímetros por 100, eu vou ter que se 1 metro equivale a 100 centímetros, quanto equivale a 50 centímetros? X é igual a 100 50 dividido por 100. Vamos lá. Uma casa, duas casas, 0,5. 50 centímetros equivalem a 0,5 metros. Então, eu divido esse valor por 0,5, que é centímetros. Então, este K vai ser o quê? K vai ser igual a 200. Vamos lá. Descobrir quanto é que eu quero, substituir o K ali, correto? Então, vamos substituir K aqui. 2π raiz de 12,5 dividido por 200. E aí, a gente vai resolver esta continha aqui, né? 2π vezes 12,5 dividido por 200. Essa continha aqui fica meio chatinha de fazer, né? Será que a gente consegue simplificar isso aqui? Se eu tô multiplicando, se eu tô dividindo aqui embaixo, ó, com zeros, eu posso modificar isso aqui, jogando lá para cima para ficar mais fácil de resolver esse número aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos multiplicar tudo por 100. Por 100 não, por 0, por 10 já dá. Porque quando você soma uma coisa assim, ó, é como se você estivesse somando 1, é multiplicando por 1.
E aí a conta vai ficar mais fácil porque não vai ter essa soma aqui. Não é isso? Ela não vai ter essa vírgula aqui, já vai ficar mais fácil de resolver essa equaçãozinha aqui de fração. Então, o meu período vai ser igual a 2π, deixa eu repetir, raiz de 125 por 2000. E também não ficou muito fácil, não. Ah, vamos fazer ficar mais fácil um pouquinho. Tá vendo esses zeros aqui embaixo? Quando eu tô dividindo aqui, eu posso jogar para cima como uma potência de 10, concorda? Uma potência de 10 negativas. Então, a gente vai ter que o período vai ser igual a 2π raiz de 125 sobre 2 vezes 10 a menos 3. Não é isso? Botando em norma de potência. E aí, como é que a gente vai fazer essa conta aqui? T é igual a 2π raiz. Quanto é que é 125 por 2? Ah, 62,5 vezes 10 a menos 3. Vamos lá. 62,5 eu posso modificar aqui, né? Botar aqui, ó, andar a vírgula com uma casa aqui e aumentar aqui, ó, diminuindo a potência. Não é isso? Então, a gente vai fazer outra transformação aqui. Raiz de 625 vezes 10 a menos 4. Eu andei com a casa aqui, ó. Uma casa para a direita. Então, eu dividi aqui, ó. Ah, agora eu sei fazer isso aqui, né? Raiz de 625 agora ficou fácil, né? Então, vamos lá. T é igual a 2π raiz de 625. Raiz de 625 é igual a 25. 25 vezes 25, 625. E raiz de menos 4. Eu tenho um número negativo aqui, ó. Como é que eu faço a potência? Eu vou manter a potência de 10 e vou operar isso aqui, ó. Negativo, continua negativo. 4 raiz quadrada vai ficar 2. Ah, como é que ficou aqui? 2π vezes 25 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai dar o quê? 50π vezes 10 a menos 2. Se eu tô colocando isso aqui, ó, assim, como é que eu posso transformar isso mais bonitinho? Isso aqui pode ir lá para baixo, né? Ah, isso pode ir lá para baixo. Não é isso? Lembra quando a gente colocou essa conta aqui? 10 a menos 2? Eu quero dizer que isso aqui, ó, é igual a 0,5, correto? Então, a gente vai terminar assim. 2,50π vezes 10 a menos 2, eu vou transformar em 50 50. Lembra aqui, ó, menos 2, eu andando com casa decimal, ó. Menos 2, eu ando 2 casas decimal para cá, correto? Andei uma, andei 2. Então, eu tenho 0,5π. Não é isso? Ai, 0,5π. O que é 0,5π, gente? Olha só. 0,5 seria 1 sobre 2π.
que seria π sobre 2. Tem gabarito aqui na questão? Aqui, ó, a questão estaria corretíssima. Letra A. Mesmo com a questão tendo sido anulada por aquele errinho ali em cima, dava muito bem para fazer a questão. Porque se você simplesmente não lesse aquele 0,1, não, meu cérebro leu direto correndo, eu não li o 0,1, fiz a questão, achei o gabarito, Raiz não, é π sobre 2 segundos, né? Que a gente não operou com a unidade de medida ali. Mas seria a unidade de medida que teria sobrado ali quando a gente fez a continha. Então, gente, dá pra gente perceber que dá pra correr atrás de fazer a questão com um pouquinho de lógica, dava pra ter feito a questão, dava pra ter prosseguido sem problema, mas a questão foi anulada. Mas foi bom a gente discutir essa questão pra gente lembrar bem de período, lembrar bem de molas, de equivalência de força elástica em equilíbrio. E vamos lá, pessoal. Continua curtindo o nosso canal, continua visualizando as nossas questões para a gente continuar a fazer esse trabalhinho bom para vocês poderem estudar cada vez mais para os concursos que estão chegando por aí. Obrigada, pessoal. Continuem divulgando o nosso canal e destrava a física em você.